Olá pessoal, bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui dando início a mais uma videoaula. Nesta aula de hoje nós teremos como tema aqui o ciclo da água. Nós iremos aqui, através desses slides, através desta aula, conhecer um pouquinho o caminho que a água faz, ao longo, do seu processo de transformação e circulação. E aí nós iremos perceber, que o homem tem causado aí danos irreparáveis a esse ciclo, que a água desenvolve no seu processo de formação, aqui. Nós iremos ver que as mudanças climáticas estão afetando aí esse processo natural, que é aí a água, no seu ciclo. Primeiro, o que é o ciclo da água, Então nós iremos aqui compreender o que é esse conceito de cíclico aqui que a água faz. O ciclo da água corresponde ao conjunto de mudanças de lugar e de estado físico que acontece com a água ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, a água acontece vários conjuntos de mudanças, de um lugar para outro, mudando aí, ao longo desse processo cíclico, o seu estado físico, Então, a água, quando ela passa por esse conjunto de mudanças de um lugar, para outro, ela vai mudando também de estado físico, vai sendo implementado aí mudanças no seu estado físico. E quais são as fases do ciclo da água, no qual ela passa por 4 importantes ciclos. O primeiro ciclo é o da evaporação, o segundo ciclo é o ciclo da condensação, o terceiro ciclo é o ciclo da solidificação e o quarto ciclo da precipitação. Então, a água faz esses 4 caminhos, ela transforma nesses 4 estados físicos aqui, retornando e ajudando na sobrevivência da fauna e da flora. Então, nós vamos agora falar sobre cada um desses estados físicos, no qual a água ela passa, de quais os estados, sobre cada um deles, começando pelo estado da evaporação. Qual é esse estado físico da água, o que é a evaporação? Então, a evaporação é a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso, no momento em que a água transforma-se, então, em vapor de água. Então, esse momento da evaporação é o momento da transformação da água no seu estado líquido para o seu estado gasoso. Quando a água dos mares, rios e lagos evapora com a ação do calor e passa para vapor de água e sobe para a atmosfera. Lembrando que a água que passa do estado líquido para o estado gasoso é a água doce. Então, é a água doce que sofre esse processo de evaporação. A água salgada, ela não faz esse processo de evaporação por causa da grande quantidade de minerais existente na água salgada. Então, a água que faz esse processo de transformação aqui em vários estados físicos é a água doce. Então, na medida que a água, através do calor, transforma-se em vapor d'água, ela sobe para a atmosfera. Ao subir para a atmosfera, ela passa então para o segundo estado físico, que é aqui a condensação. Então, neste momento, ela condensa-se. Este momento é a passagem da água do estado gasoso em vapor de água para o estado líquido. Ao se formarem chuvas, ao se formarem gotículas de águas na atmosfera, ela é transformada em nuvens carregadas de água que depois transforma-se em chuva. Acontece quando o vapor de água se concentra e passa em zonas mais frias, formando então aí o novo estágio, formando aí as nuvens, tá? Está escondido aqui, que não apareceu aqui agora,
tá? Mas formando as nuvens. Dando início, então, ao terceiro estágio aqui, que é o estágio da solidificação. Então, o estágio da solidificação é a passagem da água do estado líquido para o estado sólido. Conforme a passagem da água pelas camadas altas, médias ou baixas da atmosfera, surgem aqui a neve, o granizo ou a geada, que são chamadas também de precipitações, dando início aí ao outro estágio, né, ao quarto estágio, que é a precipitação. É a água que cai na superfície terrestre no estado sólido ou no estado líquido. Acontece quando as nuvens passam por regiões mais frias, ficam pesadas e com isso então chove. Então as precipitações, né, são essas ações que eu acabei de falar para vocês. A água, gente, é um líquido abundante na natureza. Não apresenta sempre o mesmo aspecto. Conhece a história de uma gotinha de água? Não, era uma vez uma gotinha de água pequenina e transparente. Juntamente com outras, salpico formava a água de um lago. Um dia, o sol brilhante aqueceu a água do lago. As salpicos separaram-se, subiram e formaram vapor de água. Já não se via as salpicos. No céu, a gotinha juntou-se a muitas outras e formaram as nuvens. O vento empurrou as nuvens e a gotinha viajou por muitas terras. Quando a nuvem ficou mais pesada e encontrou ar mais frio, alguns salpicos caíram em forma de chuva. Ao passar pela montanha, o ar era muito frio e a gotinha juntou-se às outras e formaram com isso a água sólida. Caíram na terra em forma de neve. O calor do sol derreteu a neve e as salpicos voltaram a ser água líquida. Então, gente, esse, né, é a parte da água introduziu-se na terra e alimentou as plantas. Outra parte infiltrou-se no solo. Quando encontrou as rochas impermeáveis, formou aí um lençol freático. A gotinha, com outras companheiras, correu debaixo da terra e formou uma nascente. A gotinha de água foi ter ao rio, onde conheceu os peixes. O curso da água levou a gotinha até o mar. Agora a gotinha faz parte do mar. Vive numa onda a esperar que o sol a aqueça de novo para poder subir e começar aí uma nova viagem. Daí nós temos então essa forma poética, né? Acabei de uma forma poética, né? Contar a história do ciclo da água, né? Esse caminho que a água faz, né? Aqui, né? Passando, né? De um estágio para outro, né? De forma cíclica, né? E ela precisa, né? Fazer esse estágio cíclico, porque senão ela pode, né? Evaporar e desaparecer. Então ela precisa desse cíclico para a sua sobrevivência. O que é a evaporação? Então nós temos aqui, né, que já falei para vocês. Bom, agora nós iremos falar sobre o que são os aquíferos, né? Falarmos da importância dos recursos hídricos, falarmos da importância, né, dos recursos de água aqui, para a gente então compreendermos, né, o processo e a importância, né, desse bem tão precioso para a sobrevivência dos seres humanos. A água é a substância simples mais abundante no planeta Terra e pode ser encontrada tanto no estado líquido, gasoso ou sólido na atmosfera, que é inclusive nesses 4 estágios que eu falei para vocês, né, nos 4 estados físicos que eu acabei de falar para vocês aqui, no qual a água ela está presente, né? Então ela faz esse ciclo e ela se encontra então presente nesses 3 estados, líquido, gasoso e sólido,
que está presente na atmosfera, sobre ou sob a superfície terrestre, nos oceanos, mares, rios e lagos. Também o constituinte inorgânico mais presente na matéria viva. Cerca de 60% do peso do homem é constituído de água, e em outros certos animais aquáticos esta percentagem alcança 98%. Cientistas estimam que nosso planeta tem 3/4 da massa somente de água, né? No qual então nosso planeta deveria se chamar-se água e não terra. A distribuição da água na natureza. Da água existente na terra, uma parte não está disponível na natureza, pois faz parte, por exemplo, dos seres vivos. A parte que se encontra livre constitui os recursos hídricos. Cerca de 97,2% dessa água é salgada. Os 2,8% de água doce encontram-se distribuídas da seguinte forma: 2,15% encontra-se destinada nas zonas glaciais, né, aqui retida nas geleiras, 0,63% é água subterrânea, 0,005% está sob a forma de vapor na atmosfera e apenas 0,01% vai para os rios e lagos. De tudo isso se pode concluir que a parte dos recursos hídricos que podem ser utilizados pelo homem é uma pequena fração, né, de toda a hidrosfera. Daí eu tenho aqui embaixo, né, um gráfico, né, mostrando e simplificando e exemplificando aqui o que eu acabei de ler, né, para vocês. E aí então falando novamente, né, desse processo do ciclo da água, né, ela faz a evaporação, formação de nuvens, transpiração, precipitação e infiltração. Então, ela faz todo esse caminho, né, passando aí pelos vários estados, né, aqui, estados físicos. E a mais importante aqui, gente, encontra-se nos aquíferos, né? E aí, então, vou explicar para vocês o que é um aquífero. Então, um aquífero é uma formação ou grupo de formações geológicas que podem armazenar água subterrânea. A constituição geológica de um aquífero determinará a qualidade da água, a capacidade de armazenagem, a velocidade da água no seu meio. Os aquíferos são classificados de acordo com a porosidade, com a pressão de água exercida pela superfície. Em relação à porosidade, os aquíferos são classificados em aquíferos porosos ou sedimentares. Um aquífero poroso é formado por rochas sedimentares consolidadas, sedimentos inconsolidados ou solos arenosos decompostos in situ, no local. Armazena um grande volume de água e a sua porosidade é quase sempre homogênea, permitindo que a água flua para qualquer direção devido às diferenças de pressão hidrostática existente. Exemplo, nós temos então os arenitos do aquífero do sistema poroso Guarani. Tanto é que um dos aquíferos mais importantes do Brasil é o aquífero Guarani. O que é hidrostática? É a força exercida pela água ou qualquer outro fluido em repouso numa superfície qualquer. A pressão exercida pela água é sempre perpendicular à superfície e varia com a profundidade. E nós temos então o aquífero fraturado ou fissural, formado por rochas magmáticas ou metamórficas, onde a circulação da água ocorre nas fraturas ou nas fendas abertas, devido ao movimento tectônico. A capacidade dessas rochas de acumularem água está relacionada com a quantidade de fraturas que permitem a infiltração e o fluxo da água em orientações preferenciais. Exemplo disso, gente, são os basaltos, os granitos, os gneisses, os grambos, os filões de quartzo.
O exemplo disso, gente, é o aquífero da Serra, fraturas do aquífero do sistema fraturado da Serra Geral. Então, vocês viram um exemplo aqui de dois tipos de aquífero, né? O aquífero arenito dos aquíferos sistema poroso do Guarani e os aquíferos da Serra, fratura do aquífero do sistema fraturado da Serra Geral. Agora, os aquíferos kársticos, que são os aquíferos formados a partir da infiltração dos calcários, formada em rochas calcáricas, né, geralmente estão presentes aqui, né, nas cavernas e no subterrâneo. A circulação da água ocorre nas fraturas e em outras descontinuidades, devido à dissolução do carbonato pela mesma, produzindo grandes aberturas e criando verdadeiros rios subterrâneos. Então é muito comum a água circular, né, aí dentro do subterrâneo. Aqui em cima nós temos um desenho de uma rocha carbonática, aquífero kársticos. Exemplo, uma caverna é qualquer tipo de passagem subterrânea, profunda e natural, ou um lugar fechado com uma abertura para a superfície. As cavernas são encontradas frequentemente em paisagens kársticas, caracterizadas por cavidades, grandes aquíferos subterrâneos e escoamento subterrâneo ativo. Cerca de 20% dos Estados Unidos são classificados como kársticos, né? Então, cerca de 20% da água, né, aqui presente no subterrâneo, nos Estados Unidos, por exemplo, está localizado nesse tipo de formação, né, rochosa aqui, que é o kársticos, né, que são formados né, pelas regiões, né, onde há a presença, né, de calcário. Aí nós temos então o exemplo de areias e cascalheiras em triangular, rochas e nigras, fraturas e fissuras, e calcários, que são cavidades de dissolução. Nas rochas, nas areias e cascalheiras intergrular, o aquífero poroso ou sedimentar. Rochas iníguas, fraturas e fissura, nós temos os aquíferos fraturado ou fissural. E nos calcários, cavidade de dissolução, nós temos os aquíferos kársticos. Em relação à pressão da água, podemos dividir então o aquífero freático ou livre. É constituído por uma formação geológica permeável e superficial em toda a sua extensão e é limitado na base por uma camada impermeável. Então, um dos modelos de aquífero aqui, que é o aquífero freático, né, que é o lençol freático, né, ou manta freática, né? É constituído por uma formação permeável e superficial em toda a sua extensão. A pressão de água na superfície na zona saturada está em equilíbrio com a pressão atmosférica. O nível da água varia conforme a quantidade de chuva. São os aquíferos mais comuns e mais explorados pela população e os que apresentam maiores problemas de contaminação. Sofrem variações acentuadas com a mudança das estações do ano. Então, gente, esse tipo de aquífero é um dos mais suscetíveis, né, a problemas de contaminação. E é o que sofrem mudanças acentuadas aqui, né, durante o processo de estações de ano. O aquífero confinado é constituído por uma formação geológica permeável, onde a camada saturada se situa entre duas camadas impermeáveis ou superpermeáveis. A pressão da água no topo da zona saturada é maior que a pressão atmosférica naquele ponto, fazendo com que a água ascenda. Estão quase sempre situados em locais com rochas sedimentares profundas. Varia pouco com a mudança das estações do ano. Então, nesse tipo de aquífero confinado aqui, gente, não há, né, aqui muita variação nas estações do ano. E são encontrados em locais mais profundos, né? Então, essas camadas, essas águas aqui em em regiões mais profundas. Aqui nós temos, então, nível hidrostático,
né, da presença da água aqui. Nós temos aqui a zona de areia, depois a zona saturada e o nível hidrostático, né, onde a água está abaixo aqui da zona de saturação. Nível freático, né, aqui onde que está a presença do nível freático, né, está lá na água, né, subterrânea. O nível piezométrico, zonas dos aquíferos, zona de aeração, localiza-se entre a superfície do terreno e o nível hidrostático. Nesta zona, os poros entre as partículas do solo ou das rochas são ocupadas por água e por ar. Zona de saturação tem como limite superior o nível hidrostático. Nessa zona, todos os poros das rochas são completamente preenchidos por água, nessas regiões porosas. Porosidade dos aquíferos. Uma formação é porosa quando é formada por agregados de grãos entre os quais existem espaços vários que podem ser ocupados pela água. Há os espaços vazios chamados de poros. Existem outras formações formadas por material rochoso, onde o espaço vazio corresponde a diaclases e não os poros. Né? Então, são presentes aqui no arenito, que é o espaço vazio, grão de areia, o cimento, arenito pouco consolidado, arenito mal calibrado, arenito bem calibrado, argilito não fraturado, argilito fraturado. A porosidade, gente, são as formações, será então a razão entre o volume do vazio e o volume da formação. Permeabilidade dos aquíferos. Os espaços vazios podem estar conectados ou podem estar semi-fechados, condicionando a passagem da água através da formação característica designada por permeabilidade. Por isso que a ação do homem, através da mineração, né, não controlada, através do desmatamento, vai perdendo o solo, vai perdendo toda essa permeabilidade aí, né, no qual a água poderia infiltrar aí nessas regiões impermeáveis. Aqui nós temos valores de rochas que podem ser, né, rochas permeabilizadas, né? Nós temos aqui as cascalheiras, né, que pode ser, a água pode ser, né, porosa ou permeabilidade, ou a água pode filtrar nessas localidades. Então, se você coloca cascalho em algum lugar, você pode jogar água que ela vai infiltrar. A areia, né, ela é extremamente porosa e permeável. E a argila, né, que é, né, porosa e permeável. A importância dos aquíferos. Primeiro, né, os aquíferos, eles controlam as cheias, eles evitam-se perdas de água e a sua poluição é menor. 95% das reservas de água doce exploráveis em todo o mundo está nos aquíferos e o aquecimento das águas subterrâneas. Né? Daí a importância da preservação e da manutenção dos aquíferos. Gestão das águas subterrâneas. Interação entre água superficial e água subterrânea. Principais fontes de poluição. Nós temos, então, as principais causas da diminuição das reservas. Né? Aqui a deteriorização da qualidade da água subterrânea. Primeiro, a poluição térmica, a poluição agrícola, a poluição urbana, a poluição industrial, poluição microbiológica, atividade mineradora e subexploração dos aquíferos. Tudo isso, gente, esses 7 pontos que eu acabei de falar para vocês, são os pontos que causam a deteriorização e a diminuição das reservas, né, de águas subterrâneas. Alguns processos de poluição dos aquíferos são atividades industrial, e aí você pode ver nessa figura ao lado aqui o ciclo, né, da poluição, né, e da destruição da água no lençol freático, a descarga de resíduos urbanos, né, que provoca a lixiviação e a escorrência para o subsolo, o uso de fertilizantes e herbicidas, desastres ambientais, derramamentos de combustíveis, tudo isso acelera, né, e é as principais fontes de poluição, né, da água, principalmente da água dos aquíferos.
Poluição nos aquíferos. O que é poluir? Poluir, gente, é introduzir no meio ambiente substância ou características físicas que ali não existiam antes, ou que existia em quantidades diferentes. A poluição das águas nos aquíferos dependerá de algumas características. Primeiro, o tipo de aquífero. 2. A permeabilidade da zona de areação e do aquífero. 4. De matéria orgânica subjacente ao aquífero. E 4. Composição dos solos. Então, tudo isso contribuirá para o processo de poluição. Tipo de aquíferos versus poluição. Nos aquíferos confinados, o reabastecimento ocorre somente nos locais onde a formação portadora de água aflora a superfície, zonas de recarga. Estas áreas devem ser preservadas. Evitar perto dessas áreas exposição de detritos industriais, agricultura tradicional, aterros sanitários e cemitérios. Então, nessas áreas, né, onde que está, né, esses aquíferos confinados para o reabastecimento, é proibido a existência desses 4 elementos que eu falei para vocês. Nos aquíferos leves, a recarga ela é direta, isto é, ocorre em toda a superfície acima do lençol freático. Nesse caso, as medidas de proteção podem variar de acordo com o ambiente geológico, as diversas atividades poluidoras. Em lugares onde o lençol freático é muito próximo da superfície, o uso de fossas sépticas devem ser evitados, porque o afluente que não é totalmente tratado é lançado diretamente no lençol freático contaminado. Aí, gente, nós temos então aqui, né, um desses processos, né, de contaminação aqui através das fossas sépticas. Aqui na figura A, embora a água contaminada atravesse mais de 100 metros antes de alcançar o poço 1, que vocês estão vendo aqui embaixo, a água move-se muito rapidamente através do calcário para a purificada. B. Como a descarga da fossa séptica percola através de um arenito permeável, ela é purificada em uma distância relativamente curta. E aí nós temos então a superexplotação dos aquíferos. Exemplos: poços de gasolinas contaminam o lençol freático. Para evitar estes danos, torna-se necessária a implantação de novas técnicas, como o máximo de impermeabilização dos tanques e pisos dos postos de gasolina, como implementação de drenagem e o sistema de tratamento para os afluentes da lavagem de carros. Corrigir problemas resultantes do uso inadequado leva a soluções tecnológicas dispendiosas. Assim, os meios mais econômicos e eficazes para assegurar a limpeza da água subterrânea é a preservação através da proteção e do cuidado a gerir-se por esses recursos. E aí, gente, eu termino então, né, esta aula falando para vocês então, né, aí desse exemplo, né, de um posto de gasolina, se não ter cuidado, pode, né, provocar a contaminação do lençol freático, né, aqui. Então, gente, eu deixo para vocês um grande abraço, fiquem com Deus, né? Eu espero que esta aula tenha tocado em vocês, que vocês tenham percebido aí a importância, né, da proteção da água, principalmente a que estão presente no lençol freático, né, e que faz-se de extrema importância, né, o descobrimento e investimento em novas tecnologias, né, da utilização da água, né, para que não haja a contaminação aí do lençol freático, que é para nós um dos elementos mais importantes, né, porque as águas que estão subterrâneas é como se fosse um armazenamento, como se fosse um depósito de água para as nações futuras, né? Se nós usamos desenfreadamente, né, a água que está no lençol freático, corre-se um sério risco da extinção, né, da existência da água, causando sérios problemas para as nações futuras, causando aí um desequilíbrio da fauna e da flora e da existência de vida no planeta. Então, preservar-se a água do lençol freático, né, faz-se necessário, né, e compreender aí o ciclo que a água faz, né, também é necessário, né, para que haja sempre a permanência de água.
né, para que haja sempre a existência de água. Portanto, é necessário, né, uma série de fatores aqui, né, para que esse equilíbrio não seja, né, afetado, né, por exemplo, como o desmatamento, né, aqui que causa, né, aí o rompimento desse equilíbrio da água. Então eu deixo para vocês um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.